Amigas e amigos, a Folha de São Paulo traz hoje, na sua edição de segunda-feira, dia 18, uma entrevista com o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, absolutamente reveladora sobre um dos pontos fundamentais aí que motivaram o golpe em curso, o golpe em andamento. Só para lembrar, o Pedro Parente ele pertence à estrutura administrativa do grupo RBS, que é o grupo que retransmite a Rede Globo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, um grupo envolvido com denúncias, com maracutaias, né? Um grupo que reproduz inclusive a forma de se organizar, a forma administrativa do Grupo Globo, que é todo envolvido em todo tipo de sujeira, de denúncias, de maracutaias, de malandragens. O Pedro Parente pertence a essa estrutura e ele também participou de todos os governos de direita depois do regime militar. Já no governo do presidente Sarney, no final dos anos 1980, 88, 89, quando o governo deu aquela guinada à direita, ele participou do governo como secretário de Orçamento e Gestão do Ministério do Planejamento. E eu recordo que o então ministro da Justiça fez um ataque violento à sua política, à sua prática de promover cortes brutais no orçamento, justamente para fazer caixa que seria destinado ao pagamento de juros, rolagem da dívida interna, todo esse procedimento, essa lógica aí dos neoliberais de gestão pública, quer dizer, tirando dinheiro de investimentos, das questões essenciais para a população, no sentido de formar o caixa destinado aí ao pagamento de juros e rolagem da dívida pública. Depois ele participou do governo Collor e foi peça fundamental nos governos Fernando Henrique Cardoso, tudo sempre dentro dessa lógica da direita, dos neoliberais. Na entrevista ele revela claramente o que ele acha da Petrobras, o que ele pretende fazer na Petrobras, que é exatamente essa lógica da turma das finanças, fazer caixas aí para destinar mais recursos ao pagamento de juros e rolagem da dívida interna, que foi promovida e foi elevada de maneira violenta no governo Fernando Henrique com a sua política de juros altos, que é justamente a lógica de tirar dinheiro dos pobres para passar para os ricos. A Petrobras foi violentamente atacada nesse período, com a clara intenção de criar as condições para que ela fosse privatizada. Não foi porque eles não tiveram tempo e força política para isso. O Pedro Parente volta com essa lógica. Ele fala na entrevista, por exemplo, que a privatização é tratada como um dogma. Como se dogma fosse algo exclusivo de quem defende o patrimônio público, de quem defende a soberania nacional, de quem defende esse bem tão importante para o povo. Eu recordo aqui que nós fizemos recentemente uma edição especial da revista Princípios, que é esta aqui, né, em defesa da Petrobras, e nesta revista eu fiz um artigo percorrendo toda a trajetória da Petrobras para mostrar como que a direita sempre cercou e atacou a Petrobras. Ela resistiu pela sua capacidade tecnológica que ela desenvolveu, pelo seu sistema de planejamento, enfim, toda a sua participação estratégica na nossa economia, na nossa soberania, um ponto fundamental aí do nosso país, né, da nossa história como nação, e administra um bem precioso, né, que são as nossas reservas, né, o nosso pré-sal, tudo isso, sem dúvida alguma, que está sob risco nas mãos desses golpistas, e o Pedro Parente deixa isso absolutamente claro nessa entrevista. Ele entra aí por questões, por exemplo, retoma essa campanha difamatória que foi promovida aí, envolvendo a empresa nessa farsa da Operação Lava Jato, né? E ele faz revelações esclarecedoras, conforme eu venho dizendo aqui, que os golpistas eles vão se desmentindo, né, entre eles mesmos. Nessa entrevista, mais uma vez, ele faz esse papel quando ele diz aqui que os diretores que foram nomeados tiveram a nomeação feita exclusivamente para praticar corrupção, sem lembrar, sem mencionar que isso começou, na verdade, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve afrouxamento, né, dos controles, justamente para que se implantasse o sistema de corrupção que depois, mais tarde, foi revelado, foi descoberto. E ele diz aqui, por exemplo, que eles dariam uma volta em qualquer tipo de sistema, porque no fim do dia a consecução da prática não se dava na própria empresa, na assinatura dos contratos.
esse dinheiro saía depois de fazer o pagamento às empreiteiras, conforme as delações. É o que eu venho dizendo aqui, o dinheiro não saiu da Petrobras, o dinheiro saiu dos contratos, nem o sistema de contratos que existiam mais controles até o governo Fernando Henrique Cardoso, quando os controles foram afrouxados. Pode-se dizer, o governo Lula, o governo Dilma poderiam ter retomado, poderiam, talvez essa seja uma grande falha deles, mas o fato concreto é que quem promoveu o afrouxamento foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Essa prática foi instituída no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que a Operação Lava Jato deveria sim investigar a forma como os contratos estão assinados, as licitações e rastreamento do dinheiro, coisa que a Lava Jato simplesmente não fez, conforme eu já disse aqui também. E o presidente da Petrobras, o parente, segue atacando a empresa, ataca o sistema de partilha, que foi uma engenharia muito bem feita aí na gestão do governo Lula, do governo Dilma, para preservar o patrimônio, a participação da Petrobras aí no pré-sal, garantir que os recursos do pré-sal fossem destinados à educação, à saúde, enfim, ao desenvolvimento do país. A partilha seria fundamental, eles simplesmente estão acabando com a partilha, estão entregando o pré-sal, e o Pedro Parente deixa isso absolutamente claro, que quando a sociedade estiver madura, entre aspas, talvez esse amadurecimento seja alguma campanha de lavagem cerebral, como eles fizeram aí na Operação Lava Jato para criar essa situação toda da Petrobras, e a partir disso promover a sua privatização, como eles tentaram fazer e fizeram campanhas e mais campanhas durante a era neoliberal, quando eles reinaram absoluto no país. E ele entra também por questões do endividamento da Petrobras, que é um caso complexo, envolve investimentos, crescimento, envolve toda uma política estratégica aí para fazer com que a empresa se estabelecesse como um ponto referencial aí no mundo, no mercado de petróleo, na construção de refinarias e etc, que eles inviabilizaram com essa campanha violenta aí envolvendo a Petrobras nessa farsa da Lava Jato. Então a entrevista é reveladora e mostra bem o que querem, e o porquê que eles deram o golpe e o que eles farão se não houver uma resistência organizada dos democratas, da nação, do povo, na defesa dessa empresa tão importante, tão estratégica para o nosso país, que tem uma bela história, como eu repito, e convido a leitura desse artigo que eu fiz, que foi uma pesquisa profunda, mostrando como a direita sempre cercou a Petrobras, como a direita sempre atacou a Petrobras e como a direita sempre quis aniquilar a Petrobras, em especial durante a ditadura militar e nos governos do Fernando Henrique Cardoso. É isso, um abraço.